Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero trazer um assunto para compartilhar com vocês a respeito de salvação. Por que eu estou abordando este assunto? Por que eu estou trazendo este assunto? Porque eu li uma matéria num dia desses aí, onde pessoas estavam julgando, onde pessoas estavam determinando a salvação do outro. E eu confesso para vocês que isso gerou um incômodo, isso gerou uma tristeza no meu coração, de saber que pessoas se ocupam de julgar o outro, pessoas se ocupam de se posicionar em relação a um assunto que, se elas conhecessem a palavra de Deus, se elas vivessem a palavra de Deus, elas jamais abririam suas bocas para falar um tipo de assunto desse, para se posicionar em relação a um assunto desse. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara em relação a este assunto. E com base na palavra de Deus é que eu venho trazer para vocês, para compartilhar com vocês em relação a este assunto. Eu não estou falando só em casos polêmicos de internet, eu falo em casos mesmo, talvez de pessoas que a gente conhece, que às vezes elas julgam, que às vezes elas tomam uma posição em relação à vida do outro, à salvação do outro, à alma do outro. E isso diz respeito somente à pessoa e a Deus. A salvação, ela é algo individual, ela é algo entre mim e Deus, ela é algo entre você e Deus. E só Deus sabe se você seremos salvos. Mas com base na palavra de Deus, o que nos traz a certeza de que nós somos salvos é arrependimento. É ter um coração arrependido, é ter um coração entregue ao Senhor, é crer em Jesus como nosso Salvador, é arrepender dos nossos pecados e erros. É isso que nos leva a ter a salvação, a vida eterna. Então isso está entre só nós e Deus. Não cabe nem a mim, nem a você, nem a ninguém julgar a salvação do outro. E o primeiro texto que eu quero trazer para vocês, ele está no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 11 e 12. Nos versículos 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então a palavra de Deus, ela é bem clara em relação a julgar o próximo, a determinar o que é certo e errado em relação à vida do próximo. Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar agindo como um juiz. E existe só um juiz, que é Deus. Ele é o único que pode julgar as nossas ações. Ele é o único que pode condenar ou dar salvação para nós. Então, agora eu quero ler os textos em relação a esclarecer a salvação, em relação o que é que devemos fazer para sermos salvos segundo a palavra de Deus. O primeiro texto está em Atos 2, versículo 21, onde Pedro fala: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não creio que ninguém invoca algo sem ter fé, sem ter convicção do que está sendo invocado tem poder. Do que está sendo invocado tem poder absoluto. E eu refiro a invocar a Deus, ao único Deus. Invocar a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, que deu a vida por nós, que deu o seu sangue por nós ali na cruz. Então, todo aquele que invocar, quando eu invoco, é porque eu estou colocando, depositando toda a minha confiança, toda a minha força, todo o meu entendimento. Por isso que eu vou invocar. Eu não posso invocar algo
alguém que eu não creia, que eu não acredite, que eu não tenha convicção que possa me livrar. Então, quando eu invoco o nome do Senhor, é porque eu creio que Ele pode me livrar, que Ele pode me dar livramento, que Ele pode dar salvação à minha alma. Porque quando Jesus derramou o sangue dele ali na cruz, foi por mim e por você. Foi para a salvação da nossa alma. Foi para que pudéssemos confessar os nossos pecados, arrepender dos nossos pecados e erros e obter o perdão de Deus. E continuando no livro de Atos, no capítulo 8, dos versículos 38 ao 39, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Este texto de Pedro, que é a pregação de Pedro, foi quando o Espírito Santo foi enviado, foi derramado e foi manifestado para as pessoas que estavam ali, que criam em Deus, que criam em Jesus Cristo como o Salvador. E Jesus, pouco antes de subir, ele falou que ele enviaria o Espírito Santo Consolador, que ele enviaria o Espírito Santo para estar com os que crescem nele, com os que acreditassem que ele era Jesus, que ele era o Salvador, e o Espírito ia vir para que não pudessem continuar só. Então, muitas pessoas ficaram meio confundidas, ficaram meio ressabiadas quando viram a manifestação do Espírito Santo. E eles começaram a julgar e até falar mesmo que aquelas pessoas que estavam ali cheias do Espírito Santo, que o Espírito Santo estava manifestando nelas, falando que elas estavam até bêbadas. E aí Pedro vem com a pregação e ele começa a falar. E quando Pedro vai falando, quando Pedro vai colocando para eles o que era realmente necessário que eles fizessem para alcançar a salvação, e aí eles ficam meio perplexos. E eles perguntam o que eles deviam fazer, como é que eles deviam portar. E aí Pedro vem e fala para eles que eles deveriam arrepender, que eles deveriam arrepender cada um dos seus pecados e que eles deveriam ser batizados em nome de Jesus, para aí eles receberem o Espírito Santo. Então a salvação ela vem através do arrependimento, ela vem através de crer em Jesus, do arrependimento, de ser batizado. Então a salvação ela é através de crer, ela é através de depositar a nossa confiança no Senhor, ela é através de arrependimento. Então quem sabe se o meu coração está arrependido, se o seu coração está arrependido de tudo, de todo pecado, de todo erro praticado, é somente eu e Deus. É somente você e Deus. Então eu não posso julgar ninguém. Eu não posso julgar a atitude de ninguém. Eu tenho compromisso de falar daquilo que eu sei, daquilo que eu já tenho revelação. Eu tenho um compromisso de passar para frente, de falar. Os meus pais, eles não tiveram poder nenhum de colocar salvação no meu coração. Eu não tenho a capacidade de fazer isso com o meu marido, com os meus irmãos, com os meus familiares, nem eles comigo. Os meus pais, eles tiveram o compromisso, a responsabilidade de nos ensinar a palavra de Deus, de nos ensinar quem é Jesus, quem é Deus, de nos mostrar o caminho. Agora, do meu coração, do meu entendimento, é só eu e Deus. Do seu entendimento, da revelação da pessoa de Jesus ao seu coração, é só você e Deus. Então não cabe ninguém julgar, não cabe ninguém condenar, porque a palavra de Deus ela é bem clara quanto a isso. Nós temos o compromisso de amar, de levar a palavra, nós temos o compromisso de aquilo que nós sabemos, ensinar com amor, ensinar com carinho, ensinar com o compromisso que a gente tem de levar a palavra de Deus, mas não de julgamento. E orar pelas pessoas, orar para que o Espírito Santo traga revelação aos corações, traga entendimento aos corações de quem é Jesus. Quando o amor de Deus ele chega nos nossos corações, ele tira
Ele tira o espírito de julgamento, Ele tira o espírito de condenação e Ele substitui isso por amor. Ele substitui isso por cuidado, Ele substitui isso primeiro por amar a Deus e querer obedecer os mandamentos do Senhor e com isso cumprir o ide dele, de levar a palavra dele a outros, de levar o amor de Deus a outras pessoas. E só o Espírito Santo de Deus é capaz de revelar aos corações. Cabe a mim, cabe a você que conhece a palavra de Deus, levar a palavra de Deus. E o Espírito Santo é quem vai agir. É o Espírito Santo que vai falar e dar discernimento a cada coração individualmente. Então, é bem claro na palavra de Deus o que é salvação. Salvação é crer em Jesus. Salvação é arrepender dos pecados e ser batizado para receber o Espírito Santo. Então, que nós possamos a cada dia mais pedir ao Senhor para tirar de nós, se há em nós espírito de julgamento, espírito de condenação em relação à vida do outro, para que Ele venha nos purificar, para que Ele venha nos santificar e nos encher com o Espírito Santo. E assim, a cada dia mais, o reino de Deus venha se expandir na face da terra. Eu peço para você não deixar de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.